Infelizmente, nós temos um assunto negativo para tratar aqui no Bastidores. Se acompanhou esse fim de semana também, mas um caso de racismo na elite do futebol brasileiro. Fomos nós que estivemos juntos no apito final do último fim de semana, quando comentávamos do Felipe Bastos? Não me recordo, mas foi um caso do Felipe Bastos na semana anterior, no clássico goianiense e Goiás. E tivemos também na Libertadores recentemente 3 casos em sequência. Na Libertadores em sequência. Nesse fim de semana, na Série A do Brasileiro, o assunto se repetiu, envolvendo Rafael Ramos, lateral do Corinthians, e o Edenilson, meio-campista do Internacional. O Rafael Ramos foi denunciado, pelo Edenilson. O Edenilson afirmou categoricamente que foi chamado de macaco pelo Rafael Ramos e, em determinado momento, o Rafael negou essa situação. A investigação oficial ainda não divulgou nenhum tipo de detalhe relacionado a isso, nenhuma certeza relacionada a isso, mas já trago uma informação complementar e dando crédito aos nossos amigos da Rádio Gaúcha, que enviaram as imagens da transmissão do jogo para um perito, o perito que já foi inclusive responsável por casos de racismo anteriores no futebol brasileiro, e ele afirmou categoricamente de que houve a injúria racial, de que a palavra dita foi macaco, seguida de um palavrão, e o Edenilson em nenhum momento baixou a guarda posteriormente, em nenhum momento mudou a versão, e após o jogo já foi às redes sociais também e disse que eu sei o que eu ouvi. Foi o que o Edenilson disse. Por outro lado, o Rafael Ramos, lateral do Corinthians, disse que não foi isso. Falou que ele tinha dito um palavrão, precedido da palavra mano, o que foi, segundo o perito, que não procede na análise que foi feita por ele. A investigação vai seguir correndo. Mas para a gente falar sobre isso, Romano, sobre esses casos lamentáveis que a gente está vendo aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano com certa frequência, quem está na live, inclusive, está vendo aí o lance nas imagens do fim de semana, envolvendo aí o Rafael Ramos e o Edenilson. A gente está aqui com o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. É uma honra falar com você, Marcelo. Prazer te receber aqui na Itatiaia. É uma pena que um assunto negativo, mais uma vez, mas um trabalho importante que vocês do Observatório fazem. Por isso, obrigado por falar conosco, Marcelo. Olá, João Vitor, tudo bem? Prazer é meu. Prazer é do Observatório estar falando com a Itatiaia e poder levar a temática do racismo para tantas pessoas, Precisamos mais do que nunca dialogar. Precisamos mais do que nunca pensar na educação e conscientização antirracista para que a gente tente diminuir a quantidade de racismo que nós estamos percebendo na sociedade e no futebol. Obrigado, Marcelo. Lamentavelmente, como dissemos aqui, mais um caso de racismo na Série A do Brasileiro esse fim de semana. Na semana anterior tivemos também. Você acompanha de perto esse tema e você pode me responder. Tem havido um aumento de registros de casos como esse? Você tem números relativos a casos de racismo nesse ambiente do futebol? O futebol brasileiro, em 2022, registrou, ou observatório, em 2022, está monitorando 33 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, de fato, nós temos um crescimento das denúncias de racismo no futebol. E aí nós podemos ter 2 pontos, para explicar isso. Uma maior conscientização dos torcedores e dos jogadores, porque os jogadores hoje estão denunciando os casos de racismo que eles estão sofrendo. Um exemplo disso foi o caso agora no final de semana, envolvendo o Edenilson do Internacional. Nós temos torcedores mais atentos, e aí nós temos os casos da Libertadores, que os torcedores filmaram os atos racistas, e inclusive foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que a gente tem uma parcela da sociedade racista que, de certa forma, antes estava silenciada ou estava com receio de expressar o seu racismo, e essas pessoas estão se sentindo à vontade. O que a gente está percebendo também é racistas se sentindo à vontade e imaginando a impunidade
e aí estão expressando o racismo. Então mas de fato o que a gente pode apontar é que os números de denúncias de racismo no futebol estão aumentando ano a ano. Lamentavelmente. O Edenilson foi muito claro, como eu disse há pouco, Marcelo, e foi firme desde o começo, afirmou que de fato ele foi chamado de macaco, mesmo depois da conversa com o Ramos. Há inclusive uma análise, nessa análise do perito, que não é oficial, de que de fato foi essa palavra utilizada. Ainda assim, na sociedade, uma reflexão que a gente tem feito aí nos últimos dias, há sempre uma dúvida que é jogada sobre a palavra de quem foi atingido pela injúria racial. Você crê que isso reduza o nível de denúncias ou a quantidade de denúncias? E qual a importância de atletas do tamanho do Edenilson se posicionarem? No caso do Edenilson, ele nos deixa algumas lições importantes, né? Primeiro, que a gente vive enquanto sociedade dizendo que as pessoas que sofrem violência, elas têm que denunciar. E aí a gente percebe que elas denunciam e a palavra delas passa a ficar em dúvida. Então, uma parcela da sociedade coloca em dúvida o que as vítimas estão dizendo, e a gente precisa entender isso, né? Porque ou a gente vai estimular as denúncias ou a gente vai duvidar da palavra da vítima. O outro ponto é o comportamento do Edenilson desde o começo. O Edenilson ouve um insulto racista, ele segue o jogo, quando a bola paralisa, ele vai até o árbitro, ele relata ao árbitro o que aconteceu com toda a calma possível, que é para o árbitro poder entender ele. E a partir desse momento, a gente percebe a movimentação dos jogadores, tanto do Inter como do Corinthians. E muitos jogadores do Corinthians, ao ouvir o Edenilson, olham para o Rafael, e isso a gente pode ver muito bem no Cássio, que o Cássio olha para o Rafael e diz: ah, não, Rafael. Então, assim, ali dentro de campo, os jogadores, naquele momento que a gente percebeu, é que eles entenderam o que o Edenilson disse e se mostraram solidários ao Edenilson. Então algo importante que a gente precisa observar. E o outro ponto é, a gente precisa ter um protocolo que diga o que fazer a partir do momento que um jogador sofrer um caso de racismo. Eu acho que nesse caso do Inter a gente tem bem o exemplo do que fazer. O Edenilson vai até o árbitro paralisa o jogo para tentar entender o que aconteceu. O árbitro coloca em súmula a reclamação, a denúncia do Edenilson. Então, esses são os pontos principais que vão nos levar a avanços. E aí, quando a gente fala do Edenilson denunciar e lembra que o Felipe Bastos denunciou a semana passada, lembra do posicionamento do Roger, do Paulinho, de tantos outros jogadores, a gente está vendo que a gente está conseguindo quebrar o silenciamento. Se anos atrás os jogadores entendiam que ser insultado racialmente fazia parte do pacote de futebol, hoje eles não silenciam mais. Então a gente está conseguindo quebrar esse silenciamento. A gente está conseguindo que os jogadores denunciem o racismo que eles estão sofrendo dentro de campo e fora de campo. Agora, enquanto sociedade e principalmente enquanto quem comanda o futebol brasileiro, o que a gente vai fazer a partir dessas denúncias vai dizer muito do qual sociedade a gente quer e como de fato a gente quer que as pessoas se posicionem. Com toda certeza, posicionamentos, palavras importantes, né, de jogadores que a gente tem visto aí, auxiliam a expor esse tipo de situação lamentável. Com tantos casos chocantes registrados, ô Marcelo, estamos recebendo aqui o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Na sua visão, qual deve ser a postura das entidades esportivas? Você falou um pouquinho sobre isso. Criminalmente falando, a lei é clara, né? Mas esportivamente, você enxerga que as punições têm sido brandas? Até vi recentemente uma movimentação do atual presidente da CBF para, quem sabe, endurecer a punição esportiva. Enfim, é o caminho? Um aumento tão significativo dos casos de racismo, é impossível pensar em outra coisa que não seja punição. E aí a gente tem que pensar na punição ir além da multa. E mesmo que ela seja a multa, a gente tem que começar a pensar na responsabilização do clube. E aí eu digo assim, o clube foi punido em 50 mil reais. Para onde vai esse valor? Esse valor tem que ir para um trabalho de conscientização, de educação, falando de racismo. Não pode ir para um caixa único.
A gente precisa envolver os clubes nesse processo. O clube foi punido de R$50 mil, ele que chame uma instituição que trabalhe no combate ao racismo, se pense um projeto e faça esse projeto acontecer do clube com seus torcedores, com seus jogadores, com seus sócios, com as torcidas organizadas. A gente precisa dar esse passo. A partir da reincidência, a gente precisa começar a trabalhar a questão de perda de pontos, a questão de uma parte do estádio fechada ou do estádio completamente fechado. A gente precisa ter uma punição maior. E a gente precisa pensar numa jurisprudência nesses casos. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz que o clube pode ser punido conforme a quantidade de torcedores que cometerem um ato racista. E aí o que a gente tem visto é que tem lugares, tem estados onde um torcedor leva o clube a ser punido e tem estados que entendem que um torcedor não pode levar o clube a ser punido. A gente precisa todo mundo sentar no mesmo lugar e pensar, o que vamos fazer? Vamos punir? Então temos que punir todos. Não dá para punir um e não punir outro. Passa muito por isso. Passa muito por a punição ser mais dura quando é jogador, principalmente quando é dirigente. E não dá para o tribunal determinar em algumas situações que aquela ofensa não foi grave. Toda ofensa racial é grave. Esse é o ponto principal que a gente precisa partir daí. Racismo é crime. A gente não pode tolerar e nem ter decisões brandas. Perfeito. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Mais uma vez, obrigado por falar com a Itatiaia, pela gentileza em nos atender e parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Infelizmente falando de racismo, mas felizmente a gente está vendo que esse espaço para que a gente fale de racismo, e não só desse racismo individual, que são os casos de racismo, mas que a gente comece cada vez mais a falar do racismo estrutural, que a gente comece a cada vez mais falar por que não temos treinadores negros, por que não temos dirigentes negros nos clubes de futebol, por que não temos dirigentes negros nas federações, nos tribunais de justiça. Eu acho que muito da benevolência ou das punições brandas passa por não ter pessoas negras nesses espaços. A gente precisa ter pessoas negras nas posições de comando e de gestão dos clubes, das federações, dos tribunais. Essas instituições precisam trabalhar cada vez mais a diversidade e a inclusão. Então eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. E deixo aqui o convite para todo mundo que nos ouviu, para que conheçam o trabalho do Observatório. observatorioracialfutebol.com.br. Sigam o Observatório nas redes sociais e vistam a camisa do torcedor antirracista. Nos ajude a manter o projeto. Ao comprar a camisa, você nos ajuda a manter o projeto, e ao comprar a camisa, você nos ajuda a espalhar essa mensagem contra o racismo em todos os estádios. Então, obrigado pela oportunidade e sigamos cada vez mais unidos nessa luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Por mais respeito. Um abraço a todos. Grande abraço, Marcelo Carvalho. Fundamental, Romano, darmos espaço a temas, a pautas como essa, dar espaço a quem trabalha diariamente pela diversidade para combater esse tipo de coisa lamentável que a gente está vendo. 2 pontos, como disse o Marcelo. Que bom que estamos vendo gente grande se posicionar. Gente que está passando por isso e está se posicionando. Que pena que a gente tem visto tantos casos semanalmente. E não é só caso escondido não, hein? Em elite de futebol, em elite de disputa. Você lembra do caso do Aranha, que foi goleiro do Atlético? Sim. E quando jogava pelo Santos, teve esse caso na arena do Grêmio, né? Uma torcedora do Grêmio. A gente via muitos casos esporádicos. Não é que acontecia de uma vez ou outra, não. É que os jogadores, como disse o Marcelo, eles não denunciavam. Hoje, eles estão denunciando e tem que denunciar. Isso é crime. Isso é crime. Ainda mais, o que me deixa mais pé da vida, agora a palavra de ordem é bolado, né? O que me deixa mais bolado é um país tão multirracial como o nosso ser preconceituoso. Nós temos tantos preconceituosos. Eu, por exemplo, já falei que cansei de falar, meu avô era italiano, branquinho, do olho azul, minha avó era negra, descendente de escravo. Sabe? Essa união multirracial que nós temos no Brasil, só para dar um exemplo, esse é o nosso país, gente. Esse é o nosso país.
chega de atos como esse que são abomináveis. E tem mais. Já passou da hora das nossas autoridades começarem a levar mais a sério os crimes de injúria racial. Levar mais a sério esse tipo de crime e botar na cadeia. Só vou citar um exemplo aqui. A Inglaterra viveu nos anos 90 a pior epidemia de hooligans da face da Terra. Eles participaram de uma tragédia de um jogo Juventus e Liverpool na Bélgica, no estádio Heysel, e aí tentaram fazer na base da truculência de isolá-los em cantos com arame farpado, com cerca nos estádios, não adiantou nada. Sabe como mudou isso? Obrigaram-se os clubes a colocar um sistema de monitoramento de câmeras. A polícia ficava vasculhando o estádio. Quando via um deles no meio da torcida, ia lá e tirava. Garanto para você que hoje, o torcedor que vai ao estádio e chama um jogador de macaco, de não sei o quê, que são os nomes que eles utilizam, no jogo seguinte ele tá no estádio. Ele tá lá de novo. Não, tem que pega e leva pra cadeia, mas tem que prender. Não é passa umas horinhas e depois libera, como é, por exemplo, com o estatuto do torcedor em termos de briga, não. Sabe, a gente precisa mudar muito como sociedade, evoluir como sociedade. E se por enquanto a gente não tem uma educação nesse sentido, aí o braço do Estado da punição tem que agir. A gente vai pro intervalo agora, é um tema muito pesado, né, que a gente tem tratado aí nos últimos dias, semanalmente, basicamente, né, aqui na Itatiaia. Só um detalhe, né, relacionado a isso. Apesar do desânimo, vamos nos apegar a isso que a gente está discutindo aqui agora. Que bom que está reverberando esse tipo de situação, que está sendo exposto o que está acontecendo. Tivemos casos também, como dissemos há pouco, em Série D do Brasileiro esse fim de semana. A gente tem diversos casos que a gente tem visto aí. Precisamos urgentemente que esse tema, apesar de serem palavras que parecem opostas, eu estou falando aqui de reverberar, agora eu vou falar de silenciar, né? Que possamos em breve caminhar para um silêncio total dessa situação. Que não tenha mais espaço para isso. Precisamos evoluir enquanto sociedade. Nós estamos aqui em 16 de maio de 2022 e estamos discutindo um jogador de um clube de primeiro nível contra um outro clube também de primeiro nível que está utilizando esse tipo de palavra para menosprezar o outro. Não dá mais, né, gente? Vamos parar com isso, vamos silenciar esse tipo de situação. Que pena que a gente tem que falar sobre isso, mas que bom que temos pessoas como Marcelo Carvalho, nosso entrevistado, que está deixando claro como isso acontece. Vamos reverberar sim essa situação, vamos parar com esse tema em breve. Criminalmente, esportivamente, que as sanções sejam adotadas e que daqui a pouco tempo, se Deus quiser, a gente possa não gastar um tempo tão importante desse para falar desse assunto. Esse assunto tem que ser exterminado, tem que ser silenciado. Esse é o Bastidores.